Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, Fernando Choque. E o que mais nos conecta hoje? Hoje é a inteligência, né? A inteligência? Super Acho inteligência. que a inteligência sempre nos conectou aqui. Mas hoje eu... hoje... Agora eu tô quase dando carteirada já. Por quê? Porque a gente tá descobrindo coisas, hein? Descobrindo o quê? Ó, a Priscila, que é a nossa entrevistada de hoje, ela vai falar sobre a primeira conferência da galera de altas habilidades. Altas habilidades é como a gente chamava, né? Chama agora a galera que antes a gente chamava de superdotados. Superdotados. Por exemplo, Kid Bengala é um superdotado. Não vamos nessa, mano. Não vamos. Não, mas não é essa galera aí. Certinho, desculpa, doutora. Mas não é essa daí, doutora. Vamos certinho, não é disso que nós estamos falando. Não vamos estragar o meu... Só um pouquinho, não é isso que nós estamos falando. Não é disso que a gente tá falando. Vamos voltar pro... Não, mas a doutora pode me ajudar? Ô, mano. Estudaram junto, mano. É uma mulher tem formação em medicina, tu fazer uma piada dessa nesse programa, mano. Que... Priscila Antunes da Luz. Ô, Pri, que prazer receber você, tudo bem? Prazer, tudo bem. Você virou médica? Virei isso, médica. Então. Estudou comigo e virou médico, choca ele aqui. O que tem de médico nessa tua turma? E eu virei comunicador, a Gica tá aqui. Todo mundo deu certo. Então. Todo mundo deu certo. Todo mundo. Todo mundo mesmo, tá? Todo mundo. Não tô falando que tu não deu, não. Ah, não, tô bom. Principalmente. Ô, Priscila, por que você resolveu, né, evoluir o tema dos superdotados, né? Como é que é o nome novo? Na verdade, altas habilidades. A gente usa, na verdade, altas habilidades e superdotação, tá? No Brasil. Porque resolveram, assim, mudar um pouco de altas habilidades, porque superdotação tinha uma conotação de ser super, assim, né? E não é bem assim, né? Então eu entrei nessa área por causa do meu filho, né? Hoje ele tem 7 anos e a gente descobriu quando ele tinha 4. E aqui em Criciúma não tinha nada, né? Não tinha... A gente teve que buscar ajuda fora, né? Então essa conferência, a gente vai trazer 2 grandes nomes do Brasil, que é a Marília Lúcia Sabatella e a Ângela Virgolin, da superdotação. Elas estudam isso há muitos anos, são pesquisadoras. Você está falando da conferência que vai rolar uma conferência. Vai rolar uma conferência, isso aí. Que conferência é essa, então, pra galera entender? É uma conferência que o tema é altas habilidades de superdotação, é a primeira que tem aqui em Criciúma, né? E a gente está trazendo essas convidadas especiais em parceria com a Prefeitura Municipal. É um evento gratuito, aberto, né? O público é só clicar, a gente depois pode divulgar nas redes ali, gente tem... Né? E é só clicar no link, se inscrever no Teatro Municipal às 19 horas no dia 18 de outubro. Tá, mas a primeira pergunta, como é que você sabe que o seu filho é um superdotado? Como é que você descobriu isso? Como é que a gente descobriu? Então, foi assim, a gente percebia que ele tinha algumas características diferentes, tipo uma memória absurda, né? Por exemplo, ele com 1 ano e pouquinho, ele gostava de dinossauros. E aí ele decorava tudo sobre dinossauros. Geralmente criança gosta de dinossauro, é uma característica, né? Exatamente. Não vai, fica na tua. Eu gostava de dinossauro. Fica na tua, tá? Fica na tua que não é o programa. O programa não é teu. Ninguém vai ficar te avaliando aqui. Tô com umas dúvidas aqui, eu vou tirar durante a entrevista. Não fica na tua. Deixa a doutora falar. Dinossauro, vai lá. Dinossauro, daí começou a decorar tudo de dinossauro, né? E eu assim, nossa, mas não é possível, né? Tipo... Nome complexo. Nome complexo, sabia se era onívoro, se era carnívoro, se era herbívoro, o período que vivia, se era Cretáceo, Jurássico, enfim. Daí foi essa fase dos dinossauros, depois começou a fase do Lego. E aí o Lego, quando, por exemplo, eu vou montar um Lego, eu abro o livrinho do Lego e o Lego tem que estar ali naquela posição que está no livro ali, né? Entendi, senão tu não consegue montar. Se eu não consigo montar. Ele não, se o Lego, se a peça tivesse virada, ele colocava assim, ó, e eu olhava aquilo, gente, não é normal. Com 2 aninhos. 2 anos e meio ele começou a montar Lego pequeno, porque o grande ele já montava, já tinha enjoado. 2 anos já estava engolindo peça de Lego. Tipo isso. Pelo amor de Deus. Nunca engoliu, nunca botou uma pecinha na boca. Caraca, velho. E aí assim, começou a montar Lego, tipo, sabe, com 2 anos e meio ele montava os Legos, porque não sei se vocês sabem, mas como é que é a idade ali do Lego? Não. Então assim, ó, a caixinha do Lego vem a idade ali, 4+, tá? Não é pela dificuldade do Lego, é pelo tempo que a criança consegue ficar focada montando aquele Lego até terminar. Tá? Então, por exemplo, se é uma criança de 4, quando a idade é 4 anos, é quanto tempo uma criança de 4 anos consegue ficar ali montando aquele Lego? E ele, por exemplo, ele tinha 2,5, ele montava o de 4, o de 5, o de 6. Caraca. Né? Então começou assim. Aí depois, com 3 anos, ele pediu pra fazer inglês. Só um pouquinho. Ele pediu pra fazer inglês. Ele pediu pra fazer inglês. Calma que piora. Como assim? E aí... Aos 4 ele compôs a primeira sinfonia. Aos 5 ele fez o primeiro cálculo nuclear. Pelo amor de Deus, pô. Daí até então, eu notava assim que ele era diferente. Também tem a parte comportamental também, que é um pouco diferente, assim, tipo a birra, é uma birra muito intensa, assim, sabe?
a tristeza é uma tristeza muito profunda. Então tudo muito forte, né? Isso a gente chama de intensidade emocional do superdotado. E então daí depois ele começou a fazer, eu estava fazendo inglês na época, porque eu não tenho essa facilidade com línguas, faço inglês até hoje. E aí eu conversei com a minha professora de inglês, que é a dona de uma escola de inglês aqui. E ela falou, tá, mas eu perguntei a Liz, que idade que as crianças começam? Eu disse, uns 5. Eu disse, o Theo tem 3, tá querendo vir e tal. Lá, traz aí pra eu ver. Daí o primeiro dia ele entrou na sala com ela e desde então, acabou. Hoje ele tem 7 anos, acabou. Ele faz inglês assim. Caraca. E daí depois ele começou, daí a Liz começou a sinalizar pra gente, que é a professora de inglês, ela tem 25, quase 30 anos de sala de aula. A Liz da CIA da língua inglesa. Sim, tá, conheço. E aí ela começou a sinalizar assim, nossa, eu preparei 5 atividades, ele queria mais. Eu ensinei tal coisa nessa aula, na outra ele não quis que repetisse, né? Então, já assim, aprendeu já aquilo, aprendeu. Tá. Agora ele não quer mais os animais fáceis, ele quer os animais complexos, enfim. Então era uma coisa uma velocidade rápida, uma memorização. Mas assim. isso para o professor é terrível, né? É terrível. Assim, numa aula particular como ele tinha, ela adorava, né? Porque ele era um aluno que desafiava ela. Mas na sala de aula normal é terrível. É terrível para a criança, para o professor, porque o professor ele não tem só, às vezes. Eu estudei com um amigo que eu acho que ele tem essas características e ele não conseguia se concentrar na aula. E ele sabia tudo, ele era um animal, assim, um ignorante, sabia tudo, sabe? O professor perguntava, ele estava quebrando tudo, o professor perguntava, ele respondia tudo, de costa. Tava rolando na aula, sabe assim? Não tava entendeu? nem olhando, né? Não, nem olhava, não queria saber, entendeu? E pra ele aquilo era descartável. Exatamente, porque vai muito fácil, assim, né? Em inglês a gente usa o termo natural learning, né? Que é aquela criança que aprende naturalmente, assim, aprendeu. de ouvido, tá ali, tá brincando, tá aprendendo, enfim, tá sempre aprendendo, né? Priscila, pode parecer, eu não sei qual é o termo que eu uso numa pergunta dessa, mas assim, não é uma doença, obviamente é o contrário oposto disso. Sim. É o total oposto disso, mas como é que eu faço para identificar as causas de uma criança nascer desse jeito? Assim. É genético? Então, desenvolve com o ambiente, do nada? A gente ainda não tem, assim, uma certeza disso, tá? Mas as teorias mais aceitas é que é multifatorial, ou seja, tem um componente genético, né? Então, assim, existem famílias que têm esse gene que vai se propagando, então ou é o avô, é o tio, é o pai, é a mãe, às vezes é o pai e a mãe. Tem estudos até mostrando, olha que interessante, que o casamento, quando uma criança, um adulto, né, no caso, tem altas habilidades, se o parceiro tem 15 pontos de diferença de QI, o casamento não dá certo. Não consegue Não consegue, porque, né... Tá numa frequência diferente. Exatamente. E então, para identificar, então, tem esses fatores genéticos, tem a questão ambiental, mas claro que a gente tem aquelas crianças que estão lá numa situação de pobreza, enfim, e ainda assim conseguem desenvolver o potencial. A gente sabe hoje nos estudos de neurociência que o aprendizado ele é muito melhor quando tem afeto, né? Então tem essa questão do ambiente ser afetivo, do ambiente proporcionar, né? Por exemplo, assim, o meu filho gostava de dinossauro, eu incentivei isso, né? Sim. Ele odiava a bola, eu dei uma bola pra ele quando ele era bebê, ele nem olhava a bola, eu olhava assim, meu Deus, não é normal, né? Sim, aí virava uma caixa de Lego e ficava ali, né? Então assim... Mas você não ficou com medo? Sim. A mãe tem medo de tudo, na verdade, né? Na verdade, assim, até para eu estar falando sobre isso foi um processo, assim, né? Para ter entrado na ONG e fazer esse trabalho, porque eu fiquei 1 ano sem falar sobre isso com ninguém. Mas por quê? Você tinha medo? Eu tinha medo dele ser diferente? De ser diferente, de ter... Porque no Brasil a gente tem esse preconceito contra a inteligência, mas né? olha o Choque. O Choque, ele é um menino inteligente, tá aí, ó. Ele sobreviveu. Não, tem um monte de gente inteligente que sobrevive. Mas a gente, como mãe, realmente, assim, sobreviveu. né? Eu tenho dó da mãe dele, mas ele sobreviveu. Eu também. Eu tô lembrando umas histórias agora. Tô lembrando, vindo na memória, né? Muita coisa aqui. E... Sabe que esse negócio dos dinossauros, eu lembro que quando eu era criança, todo mundo também tinha o rolê da bola, não sei o que, mas o meu pai também não gostava muito de esporte, então não tinha muito. E eu tinha esse rolê de decorar os dinossauros, e eu não sabia a época em que eles viviam, mas eu sabia o que eles comiam. E eu comecei a desenvolver uma técnica para saber quando eu era um dinossauro novo, pela boca. Se ele comia o quê? O que ele comia, se ele era herbívoro ou carnívoro, ou sei lá o quê. Claro, porque realmente tem lógica. E eu tinha um rolê com meu avô, eu e meu avô, a gente assistia, para ter uma ideia, em 94, teve 2 eventos históricos por esporte importante. O Brasil ganhou o tetracampeonato em julho, e eu não lembro disso.
e o Ayrton Senna morreu em maio, morreu antes. Eu lembro do Ayrton Senna correr, mas não lembro de nenhum jogo da Copa. Que aquilo pra ti não passava batido. E eu sabia o nome dos corredores, até a facilidade até que eu tenho de pronunciar algumas palavras em idiomas que eu não falo, é por causa do nome dos corredores, tipo Mika Raikkonen, sabe? Essas paradas. Eu ia decorando esses nomes difíceis e eu ia desenvolvendo a fonética de cada idioma. Então, eu tô assustado agora. Pega. Perdi uns 30 anos, né? Tá, mas, Pri, mas isso causou algum prejuízo para ele? Assim, quando a gente descobriu, ele já estava com alguns problemas no colégio. De relacionamento? Ele não se encaixava no grupo, né? Ele não queria ir pra aula porque era chato, porque ele não aprendia nada lá. Mas existe alguma fobia social? Não, na verdade, assim, tem um mito, tá? De que, né, daquela criança esquálida, né? Superdotada, de óculos, branquinho, enfim, né? Assim, aquela. Que isso é relacionado com a inteligência, mas em geral. Tem nada a ver. E que é nerds e que não se comunica, é muito ao contrário. Pessoa bem estranha. É meio esquisito, assim, aquela coisa. Sim. Mas. Entendi. Só que é justamente ao contrário. Normalmente quem é mais inteligente se comunica melhor, né? Começa a falar antes, tem fala precoce, enfim. Então é um mito isso, né? Hoje a gente vê as crianças superdotadas são super descoladas e... mas isso não significa também, quando você fala, o meu filho tem alta habilidade, meu filho é superdotado, que ele vai se dar bem na vida. Exatamente, não. Não tem relação nenhuma. Mas o que a gente vê é que se esse potencial não é estimulado, ele não é valorizado, ele se perde. Né? Então, o que a nossa luta, assim, é que as escolas tenham esse conhecimento, né? Por isso que a gente quis trazer esses grandes nomes aqui para Criciúma, para as professoras entenderem, né? Esse modo de funcionar. Por quê? Porque isso não é uma patologia, tá? Uma patologia tem que ter um CID, tem que ter um número lá no nosso código de doenças, né? Como o TDAH, o autismo, enfim, né? Que são transtornos do neurodesenvolvimento, mas é uma condição atípica do desenvolvimento, né? É um cérebro que tem mais conexões neuronais, né? Ele não tem necessariamente mais neurônios, mas ele tem um tamanho maior, ele tem células de apoio dos neurônios muito maiores e muito mais funcionantes, né? Então, assim, tem as questões outras, por exemplo, um cérebro que é hiperfuncionante, ele capta não só a parte boa, ele capta o ruído da sala do lado que incomoda no aprendizado, ele sente mais cheiro, mais gosto, então eles têm dificuldade alimentar, isso pode ser confundido com autismo, por exemplo, né? Tem a questão do foco em determinadas coisas, que às vezes fica naquilo ali até esgotar tudo que quer aprender e também pode ser confundido com autismo. Então, assim, o médico que faz a avaliação patológica, ele tem que entender de altas habilidades, porque às vezes a gente tirou 2 crianças, tá? Que estavam em uso de medicação para TDAH e não eram TDAH, eram altas habilidades. Tá, mas então, isso é muito comum, sei lá, uma em cada 100 mil, uma em cada... Não, é assim, ó, por exemplo, dados brasileiros, tá? 2 a 5% da população. É bastante, mano. É bastante. Ela tá, milhões de pessoas. Aqui em Criciúma são 65 crianças que estão sendo acompanhadas. A gente está com 66 na ONG, né? Que estão ou em acompanhamento pedagógico ou em avaliação. Tá, mas eles se dão bem entre eles, por exemplo? Nossa, essa é a parte mais incrível. Tu botou os 65 juntos? Não, eu não tô com... porque assim, as nossas turminhas são de 5, tá? E alguns ainda não estão em atendimento na turma porque estão em avaliação. Ou seja, como é que a gente faz essa identificação? A gente não fala diagnóstico, né? Porque não é doença. É assim, ó, tem vários critérios que a gente usa, né? Que são os indicadores. Então, eu faço conversa com a família. Quando tenho indicadores, eu encaminho para a psicóloga. A psicóloga faz a avaliação, que não é só teste de QI. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma pessoa famosa. O Neymar. Tá? Ele tem altas habilidades, ele é superdotado, com certeza. Só que ele, por exemplo, talvez ele não vai performar no teste de QI, porque a habilidade dele é esporte. Entendi, ele está vinculado para outra. Ele tem outra área, né? A gente tem múltiplas áreas de inteligência. E o teste de QI, ele só pega a inteligência lógico-matemática. Tá. Né? Que é uma área de inteligência. Tem para música, tem talento para música, para esporte, para comunicação, liderança, enfim, infinitas áreas. E aí o teste de QI não pega essas outras áreas. Não vai pegar. Quem é que vai avaliar uma criança que tem talento para música? É o professor de música, que é um expert em música, né? Não vai ser a psicóloga fazendo o teste de QI. Mas o teu tem habilidade para quê? Línguas. Tá, ele tem visão espacial, por isso que ele monta aquele Lego, né, de maneira diferente. Ele é um perfil criativo produtivo, que a gente chama, que usa muita criatividade, ou seja, pensa fora da caixa, né? O tempo todo, assim. Ele é muito literal ou não? Sim, eles são. A literalidade
quando a pessoa eles muito não têm, eles não têm assim aquele filtro social, duplo assim, sentido, não, né? não. É a literalidade Tanto total. que tem o exemplo que a Maria Lúcia, ela sempre usa, ela fala assim, a mãe chegou pra criança e falou assim, ô filho, pega lá o chinelo pra mãe. Daí ele foi lá e trouxe um chinelo, né? Pega o chinelo. Ele assim, não, mas cadê o outro? Daí ela assim, não, mãe, se tu quer o par, tu tem que falar, eu quero o par de chinelos. É lógico, né? Demais até. Exatamente, é um pensamento lógico demais, mas isso literal demais. Irrita as pessoas, né? Ser lógico demais. Teve outra coisa engraçada, aconteceu semana passada, tinha um menino que a gente trocou de turma porque ele não tinha se encaixado na turma, porque lá a gente separa as crianças por perfil, por áreas de interesse, vamos dizer assim, né? E aí ele tava numa turma que não era muito o perfil dele, e ele foi pra outra turma, e eu cheguei assim, e aí, como é que foi hoje? Daí ele assim, foi bom, eu só não gostei daquele ali, ó. Sabe? Lá na frente, então assim, eles não têm esse filtro, assim, né? Eles são literais mesmo, em todos os sentidos. Mas não existe, por exemplo, nenhum prejuízo físico. Físico não. Talvez emocional, mas é uma relação complexa. Né? Mas é que daí assim, aí tá claro, tem a questão do desenvolvimento assincrônico que a gente fala, que por exemplo assim, o meu filho, ele aprendeu a montar Lego muito cedo e aprendeu a pular, por exemplo, muito tarde. Né? Porque tem essa coisa, porque assim, quando o desenvolvimento neuromotor, né, neuronal assim da gente, quando a gente é bebê, o que a gente faz? A gente primeiro rola, né? Depois a gente senta, depois a gente engatinha, depois a gente caminha, às vezes, e depois a gente vai desenvolver a fala, né? Tem crianças que desenvolvem a fala com 6 meses, né? E aí as outras áreas podem ficar prejudicadas, porque não é a sequência lógica, né, de acontecer. Então eles podem ter isso que a gente chama de assincronismo, né? Tanto na parte emocional quanto na parte motora. Uma criança tipo que não aprendeu a andar de bicicleta, por exemplo, pode ser um... Pode. Eu não aprendi a andar de bicicleta. Ele tá se achando várias características. Ele só quer uma desculpa pra ser vadio. Nessa daí. Eu estrago meu rolê aqui. Mas olha só, de alguma forma vocês identificam, obviamente, mais crianças, né? Sim. Mas isso se perde com a vida adulta? Ele vira depois um adulto normal? Não vira nunca? Nunca vi normal, nunca. Mas é assim, o que pode acontecer é a gente perder, assim, né? Porque, por exemplo, assim, se a gente pensar nos gênios da humanidade, né? Todos eles são superdotados, né? Mas nem todo superdotado é gênio, porque o gênio ele tem que contribuir de alguma forma para uma mudança na sociedade. A gente não fala assim, tem aquele programa do Luciano Huck, Pequenos Gênios. Nenhuma criança é gênio. Ela não modificou nada. O Einstein é um gênio, porque ele modificou o funcionamento da sociedade. Mas olha só, a gente pode desenvolver uma habilidade. Tem um exemplo muito clássico que é o Oscar, do basquete. Ele falou que ele não tinha habilidade nenhuma. E ele arremessava 1000 bolas todos os dias, durante a vida dele inteira. Quer dizer, ele se tornou ele desenvolveu uma habilidade absurda. Ele não tinha aquela habilidade. Mas ele desenvolveu a habilidade porque ele tinha vamos dizer assim, uma motivação, né? Talvez ele não fosse um superdotado. Mas ele treinou tanto, né, que ele chegou naquele patamar. Mas o próprio Cristiano Ronaldo, ele fala que ele treina muito. A habilidade dele vem do treino, não vem do... Não, porque tem deixa eu te explicar o conceito de altas habilidades que a gente usa, tá? Que é do Renzulli, Joseph Renzulli, é um americano, e é o conceito que a gente mais usa no Brasil. Então ele é formado por 3 anéis, tá? Que é o quê? A habilidade acima da média em qualquer área do conhecimento. Outra coisa que ele chama de foco, tá? Que é foco ou motivação. Então, a pessoa que tem altas habilidades, ela tem uma motivação em aprender que é diferente. Então, é óbvio que ele está treinando mais porque ele tem essa motivação para treinar mais, né? E, além disso, criatividade. Ou seja, ele vai fazer uma cesta de um jeito diferente. Ele vai fazer um gol de um jeito diferente. Ele vai evoluir aquilo de uma forma diferente, né? A gente olha o Pelé também, né? Assim, esses grandes gênios do futebol, o Messi. O Messi teve um boato aí que era autista, né? Ele provavelmente tem altas habilidades. Entendi. Né? Mas vamos lá, Fernando Choque, avaliando por cima, assim, tu acha que dá pra gente classificar ele com altas habilidades? Eu já falei pra ele que eu vou mandar o telefone da psicóloga que faz avaliação de adulto. Vamos fazer uma avaliação, Choque, só pra ver. Mas já na vida adulta agora, falando sério, mas se identifica isso também? Claro. A gente, por exemplo, assim, quando a gente identifica uma criança na ONG, a gente sempre aconselha os pais a fazerem avaliação, né? Sempre nas conversas eu sempre pergunto um pouco da história familiar. Por exemplo, a gente tem uma criança ali que o avô, ele não era engenheiro, ele era uma pessoa que só tinha até a 4ª série, e ele iluminou uma cidade aqui da região, numa salinha, ele criou todo um sistema de energia, sabe? Então isso não é comum, né? Ninguém faz isso assim, sem ter um cérebro privilegiado,
né? E assim, o que acontece? No adulto, às vezes o adulto ainda não se encaixou, né? Ele ainda não achou o seu grupo, ele ainda, às vezes, troca muito de carreira, né? Às vezes ele não se identifica, ele não consegue manter uma conversa, ele procura ler, ele se fecha na leitura, ou ele vai achar ou ele vai tentar achar um grupo intelectual, né? Então, assim, ou ele vai ter problemas, tipo, a gente, por exemplo, a gente tem os adolescentes, quando chegam pra gente ali, eles têm mais problemas. Porque, por exemplo, assim, as meninas... E a gente estava conversando isso ali antes, né? As meninas podem fazer uma coisa assim, quando entram na pré-adolescência, para elas se encaixarem no grupo, porque na adolescência a gente tem muito essa necessidade de se encaixar, né, no grupo, é o perfil da fase, assim. Elas começam a tirar nota baixa, elas erram questão, elas deixam de fazer trabalho. Elas regridem intelectualmente de propósito para se encaixar no grupo delas. Ou seja, você tem que se equalizar por baixo, né? Exatamente. Nivelar por baixo. É isso que... E a gente tem estudo hoje mostrando que quando tem uma criança que tem superdotação na sala de aula, o nível da turma se eleva. Imagina, todo mundo tem que ir atrás. Todo mundo. Então, assim, ou a criança vai ser falante, vai ensinar coisas, né? Ou a professora vai ter que elevar o nível, porque... né? Então, assim, a gente... tem que começar a pensar nisso, assim, imagina para os professores estarem preparados. Alguns professores, imagino que não estão nem preparados para lidar com isso. Esse foi o grande problema que a gente teve, assim, como família, que foi o problema da escola, assim. Mas ele sofreu preconceito de algum tipo? Não preconceito, mas eles não sabiam lidar, eles não sabiam o que era, eles não... né? E aí a gente trocou de escola e a gente já foi para outra escola. Nessa época a gente já estava com o acompanhamento da equipe da Maria Lúcia, lá do Inodap de Curitiba, então eles estavam fazendo uma orientação, né, para nós online e aí a gente já chegou com uma proposta, porque assim, quando uma criança tem alguma particularidade de aprendizado, a escola ela é obrigada por lei a fazer um PDI, tá? Que é um programa de desenvolvimento individualizado. Então a gente contratou esse serviço lá do Inodap, então a gente foi para lá, o Theo foi avaliado lá também. E aí a gente voltou com esse material e aí a equipe de lá fazia uma ponte com a escola, então foi um trabalho, equipe especializada, família, escola, para ele voltar a se adequar e gostar de novo de estudar, né? Porque aconteceu, ele não gostava mais, ele não queria, ele estava desmotivado. E aí teve todo um trabalho da escola, da professora que soube lidar com ele, que entendeu, né, as particularidades dele, o que ele precisava. E nossa, e hoje tá maravilhoso. Bom, maravilhoso receber você, fico muito feliz. Ainda mais saber que a gente estudou juntos. Mas só para reforçar o convite, né? Vamos reforçar, vai lá então. Agora, dia 18, é isso? Dia 18 de outubro, no Teatro Municipal, às 19 horas. Então, a primeira conferência que vai ter aqui em Criciúma de altas habilidades de superdotação, trazendo a Maria Lúcia Sabatella e a Ângela Virgulin, que são pessoas incríveis e grandes nomes dessa área. Entrada gratuita? Gratuita. Tá. Bom demais. Quem quiser procurar você, tem algum Instagram? É da ONG, é o osk.rapface. osk.rapface. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos levar o choque na psicóloga? Eu acho que tem que ir. Eu acho que tem que ir. Isso vai tirar vai me dar um alívio. Vai também. dar um alívio, né? Vai dar um alívio. Isso aí, vai entender como é que ele funciona. Tem uma carteirinha, um crachá, um certificado, alguma não coisa? só em mim, mas aqui na própria emissora. Acho que vai ficar mais tranquilo para as pessoas, para entender o que ele é. Exatamente. Vai ser bom pra acho gente. que é importante para todo mundo. Não é para ele, é pra gente. Pra nós. Combinado? Combinado. Não, vou fazer. Eu acho que tá. Acho que será? Com certeza tem uma superabilidade de alguma coisa. Com certeza. Choquezinho, é isso? Obrigado. Tamo junto. Pri, prazer receber você. Prazer também. Obrigado, doutora. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, tendo super habilidades ou não, somos todos humanos.